Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de propósito de vida que vem sendo muito estudado nos últimos anos, tá? O que seria propósito, né? Seria sentir que a vida da gente tem um significado mais coletivo, alinhado com os nossos valores pessoais mais profundos e mais verdadeiros. Então, a pergunta assim, o que de fato importa para mim? Os meus valores vão direcionar intencionalmente os meus objetivos de vida, as minhas escolhas, as minhas decisões, como se fosse uma bússola me mostrando o caminho a seguir, né? Então, o propósito ele seria como que o alicerce para os meus objetivos de vida, né? O propósito ele direciona, digamos assim, as minhas escolhas, as minhas metas, tá? E essa frase aqui atribuída ao Mark Twain: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê, né? Então, dando um passo atrás, né, lembrar alguns fatos que são irrefutáveis, né? Todos nós somos mortais e temos consciência da nossa mortalidade, né? Todos nós queremos ser felizes e evitar sofrer. Todos somos mamíferos sociais totalmente interdependentes. E, por nós sermos mortais e conscientes disso, a gente precisaria, segundo esse livro aqui do Ernest Becker, né, A Negação da Morte, a gente precisaria de projetos de imortalidade que durem além da duração do nosso corpo físico, projetos que possam dar sentido e propósito para a nossa existência, que na verdade é bem curta, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem essa dimensão mais clara do quanto a vida passa rápido, né? A vida é trem-bala, né? Por assim dizer. Os seres humanos vivem, em média, 25 mil a 30 mil dias. Então, uma pessoa, por exemplo, que vive até os 90 anos de idade, o que é uma raridade, ela viveu 33 mil dias. Então, quando a gente pensa assim, no número de dias que a gente vive, eu acho que fica mais claro, né, essa sensação de que a nossa existência ela é muito breve, né? E tem essa frase que fala que todos nós temos um diagnóstico terminal, que é o fato de termos nascido. Então, quando uma pessoa tem uma doença terminal, todos nós, na verdade, temos uma doença terminal, né? Nós não vamos viver para sempre. Né? E todos, a maioria de vocês deve conhecer esse livro, né? Esses livros do Viktor Frankl, que foi um médico, né? Que ficou psiquiatra, que ficou muito tempo nos campos de concentração nazistas e tal, e ele sobreviveu, apesar da família dele inteira ter morrido, né, nos campos de concentração, ele sobreviveu e ele desenvolveu, né, um tipo de psicoterapia, logoterapia, que tem a ver com a importância da gente, né, descobrir o nosso propósito, o nosso sentido de vida, para que a gente consiga viver com mais felicidade, com mais bem-estar, e viver, inclusive, mais, né? Porque o propósito ele é relacionado com a nossa saúde. Essa outra autora, agora bem mais recente, chamada Emily Smith, ela escreveu esse livro que chama O Poder do Sentido, que é muito interessante. Ela tem uma TED Talk também, 2, na verdade, bem interessantes, e ela fala que existem 4 pilares, né, para o sentido da nossa vida: pertencimento, propósito, transcendência e narrativa. E o propósito seria exatamente esse conceito de que os nossos valores vão direcionar a nossa vida e organizar as nossas metas, os nossos objetivos, as nossas decisões, as nossas ações, né? Então, a gente deve usar as habilidades que a gente tem
para contribuir ou para servir ao mundo, né, ou a algo maior que a gente mesmo, nesse sentido, né, de ter um motivo para viver, além de simplesmente, né, comer, dormir, né, se divertir, se distrair, pronto, né. Tem um grupo muito sério de pesquisadores na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que tem esse programa que chama Healthy Minds, e eles estudam muito diversos aspectos, né, do bem-estar, e um deles é o propósito, que seria essa clareza em relação aos nossos objetivos e aos nossos valores, quais são os meus valores mais importantes, e que a gente consegue aplicar isso no dia a dia, né, na nossa rotina habitual. E os valores seriam esses princípios que guiam as nossas ações, as nossas decisões. Por exemplo, alguns exemplos de valores, né? Bondade, generosidade, autenticidade, paciência, humildade, liberdade, honestidade, compaixão. Quais desses valores são essenciais para mim, assim, né? Qual desses valores, ou quais, eu valorizo mais, eu me identifico mais, eu acho mais fundamentais? Quando a gente relembra os nossos valores, eu tenho um aumento das emoções regenerativas e uma diminuição da preocupação excessiva e do estresse crônico, aquele estresse tóxico, tá? Isso está descrito nesse artigo aqui embaixo. O propósito seria um dos 4 pilares do bem-estar duradouro. Nós vamos ver os 4 pilares na última aula, né? Os outros são consciência, né? Autoconhecimento, insight e conexão social. O propósito seria uma habilidade que a gente pode desenvolver. Então, eu descobri, né, qual que é o meu propósito, né? Eu me autoconhecer para saber quais são os meus valores mais importantes, né? E é importante a gente trazer significado para os nossos relacionamentos. Então, quando a gente está interagindo, lembrar qual é o valor importante para mim e agir, né, nessa situação ou em relação a essas pessoas de uma forma que os meus valores me guiem, né? Por que eu vou falar isso para essa pessoa agora? Eu estou falando isso movida por um valor autêntico, legítimo, importante para mim ou não, né? Diante de uma dificuldade, é importante a gente reavaliar a situação a partir de um valor importante para mim, para eu conseguir enfrentar melhor. Sei lá, eu estou com os meus pais doentes, dependentes dos meus cuidados e tal, né? Então, assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cuidando deles? Qual é o valor que está fazendo com que eu me sacrifique tanto, eu abra mão de tantas outras coisas para fazer isso que eu estou fazendo, né? Então, essa clareza, ela tira muito do peso né, de algumas escolhas ou de algumas situações mais adversas, enfim. Para saber qual que é o propósito da gente, né, de novo, né, tem que ser uma coisa autêntica, única, alinhada, né, com quem eu sou. Isso exige autoconhecimento e clareza. Então, a gente deve se perguntar assim, por que eu faço essa atividade de rotina? Por que eu vou na feirinha de orgânicos 2 vezes por semana para comprar alimento tal e tal? Para fazer comida saudável para minha família. Mas por que cozinhar uma comida saudável para minha família é importante? Né? Para eles terem saúde, eles perceberem que eu me importo com eles. Mas por que isso é tão importante, né? Fazer um inquérito, assim, né? E tentar lembrar, assim, o que me motiva pra caramba, né? O que me deixa super animado, super animada, assim. O que eu adoro fazer desde pequena e eu tenho facilidade para fazer. O que eu gosto tanto de fazer que quando eu estou fazendo, eu esqueço da hora, eu esqueço de mim, eu esqueço de ir no banheiro, eu entro nesse estado de fluxo, eu me misturo com a tarefa, de tanto que eu gosto daquilo. Ou, por outro lado, o que deixa meu coração arrebentado?
que quando eu assisto o noticiário e eu ouço falar de, sei lá, de violência doméstica, de criança abandonada, de animal maltratado, o que arrebenta o meu coração? O que eu posso, o que eu me disponho a fazer em relação a isso? Então, assim, propósito não precisa ser uma coisa assim, eu quero acabar com a, sei lá, com a fome no mundo, né? Mas, assim, no meu dia a dia, por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolhi fazer pós-graduação? Por que eu estou me dedicando a tal coisa? Por que eu convivo tanto com tal pessoa? Por que eu né, me exercito? Por que eu estudo? Né? Tentar ir mais fundo para ter clareza, né? Eu me conhecer melhor e entender melhor as minhas escolhas, né? Então, o propósito seria uma mistura de paixão, uma coisa que eu adoro, por exemplo, ou somado com talento, com vocação, uma coisa que eu faço com facilidade e que o mundo precisa, né? O mundo precisa, eu gosto e eu faço sem muito esforço, né? Segundo o Daniel Siegel, o propósito é retribuir ao mundo, né? O presente de estar vivo, né? É através do propósito que eu consigo retribuir ao mundo isso. E os japoneses têm esse conceito de Ikigai, né? Que é esse conceito que é justamente essa mistura de missão com uma coisa que eu adoro fazer, que eu sou apaixonado, que eu tenho uma vocação para isso. Pode ou não ser relacionado com a profissão, né? O meu propósito pode estar relacionado a uma atividade voluntária, alguma coisa ligada às artes, que não seja necessariamente a minha profissão. Essa autora, chamada Alice Cortez, ela fala que, além de autoconhecimento, seguir o seu chamado, né, o chamado do seu propósito, que é absolutamente único, exige muitas vezes coragem. Coragem de ser você mesmo, de ser você mesma. E, às vezes, aos olhos dos outros, pode parecer uma loucura, né? Como que você vai largar um emprego com carteira assinada, você já está trabalhando aí há 20 anos e tal, para fazer tal coisa? Você não vai ganhar dinheiro, você não vai conseguir sustentar, você não vai... né, como é que você vai pagar suas contas? Como é que você... Né? Então, às vezes, seguir o chamado do propósito exige coragem e exige desagradar outras pessoas, né? Essa autora estuda isso há vários anos e ela tem 4 livros, na verdade, aqui tem 3 a respeito disso, né? E esse teólogo americano, falecido em 1981, ele tem uma frase que eu acho brilhante, assim: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte-se o que deixa você animado, vivo, né? Que desperta a sua vitalidade. Porque o que o mundo precisa é de mais pessoas cheias de energia, de vitalidade, de alegria, de vontade de fazer, né, determinada coisa. Quando a gente tem essa clareza, isso traz benefícios para o corpo, mente e comportamento. Então, do ponto de vista físico, diminui a chance de acidente vascular, problemas cardíacos, aumenta a nossa resiliência ao estresse, aumenta a nossa longevidade. Mentalmente, a gente tem mais satisfação, mais emoções regenerativas, mais determinação, mais bem-estar. E, do ponto de vista de comportamento, melhora o envolvimento, o esforço, o desempenho acadêmico, a capacidade de cuidar dos outros, comportamentos altruístas, atitudes, trabalhos voluntários, enfim, né? Então, tem vários estudos mostrando isso, né? Que ter a clareza do propósito diminui realmente todas as causas de mortalidade e eventos cardiovasculares, depressão, tá? E não só para pessoas mais velhas, mas para adolescentes, para mais jovens, né? Ter mais clareza em relação a isso é muito benéfico, tá? Tem essa revisão
sistemática, revisão integrativa, né, publicada em 2020, que fala que propósito de vida, né, durante a vida adulta e na terceira idade, tem uma relação muito forte com pontuação. Então, eu vou ter um envelhecimento mais saudável e mais adaptativo quanto maior a minha pontuação na escala de propósito de vida. Menor risco de várias doenças, inclusive Alzheimer, incapacidades, problemas de sono, e mais regulação emocional, funcionamento cognitivo, bem-estar, saúde, longevidade. Então, vários estudos mostrando isso, né? O quanto ter uma clareza em relação ao meu propósito melhora a minha saúde, o meu bem-estar. Bastante literatura já sobre isso, gente. Essa frase da Eleanor Roosevelt, né? Quando você para de contribuir para o mundo, você começa a morrer, né? E a Joanna Macy, né? Quando tudo que você faz diferença no mundo. E você tem que decidir qual é a diferença que você quer fazer. Já que tudo que você faz vai impactar o mundo, qual é o impacto que você quer ter? O seu propósito não é aquilo que você faz, é o que acontece nos outros quando você faz aquilo que você faz. Tá? Percebam que tem uma dimensão coletiva, transcendente, né, em relação ao eu. Né? Para quem não conhece, essa mulher maravilhosa chamada Line Twist, ela escreveu esse livro que chama Living a Committed Life, não tem em português ainda, mas a história de vida dessa mulher é uma coisa fantástica, tá? Tem vários TED Talks dela, e ela é uma mulher americana, mãe de 3 filhos, que começou numa empreitada de tentar acabar com a fome no mundo. Então, levantar recursos e ir para lugares onde o problema da fome era muito importante, né? Principalmente na África. Ela trabalhou um tempo com a Madre Teresa, depois teve a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas que têm essa visão mais ampla, né, de tornar o mundo melhor. E ela é uma pessoa absolutamente incrível. Tudo que vocês encontrarem dela na internet podem ler, assistir, que é inspiradora a vida dela. Outro cara que eu acho genial, vocês devem conhecer, é o Edu Lyra, que é o cara que criou, né, a Gerando Falcões, que tem como objetivo trazer dignidade para quem mora em favelas, né, e colocar realmente a pobreza, segundo ele, no museu, né. Tem uma entrevista dele no Roda Viva, eu acho que de 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, que é muito interessante. É um cara que nasceu numa família muito pobre, o pai estava preso por tráfico de drogas quando ele era pequeno, tinha ele e o irmão, e a mãe criou os 2 meninos sozinha, e ele está realmente assim transformando a vida de milhões de pessoas. Um projeto que começou numa favela em São Paulo, hoje está assim em, sei lá, mais de 300 favelas no Brasil inteiro e conseguindo arrecadar verba em vários países do mundo. É maravilhoso o trabalho que ele faz, tem até uma universidade que chama Falcon University, então não são só cursos profissionalizantes, mas são milhares de iniciativas para melhorar a vida das pessoas que moram em favelas no Brasil. A Kelly McGonigal, ela fala, né, que se a gente tem como objetivo de vida o sucesso pessoal, nós vamos ter mais estresse, mais ansiedade, mais isolamento, mais comparação, mais competição. E quando os nossos objetivos são coletivos, né, de beneficiar outras pessoas, a gente vai ter menos estresse, menos ansiedade, mais conexão, mais aceitação, mais cooperação. Esse autor é um escritor maravilhoso português chamado José Luiz Peixoto. Nesse livro chamado Nenhum Olhar, ele fala assim:
Cada um de nós procura as suas razões de viver. Não fazemos outra coisa. Não deveríamos fazer. Por isso crescemos, estudamos, viajamos pelo mundo, fazemos obra, compomos músicas, escrevemos livros, amamos e temos filhos. Há depois quem viva para os outros, e são os que morrem melhor, porque a vida que tem já não é a sua, mas foi espalhada por quem dela se valeu. E para terminar, gente, essa frase que eu acho maravilhosa também. Aquele que planta árvores sabendo que jamais vai se sentar na sua sombra, começou a entender o sentido da vida. Ou seja, a nossa vida não é sobre nós. A nossa vida está interligada a todas as vidas que vieram antes de nós, que virão depois de nós e que estão com a gente, né, aqui nesse momento. Então, propósito é isso, propósito é essa visão ampliada da nossa vida, para além dos nossos próprios interesses, né, e objetivos e metas, mas essa visão amplamente coletiva, interligada, interdependente.